Olá, seja bem-vindo ao Radar de hoje, quase que o Jornal da Noite, pela hora que está saindo. Você vai dormir bem informado ou vai acordar bem informado pela hora que você estiver assistindo. Vamos lá às notícias logo depois da nossa vinheta. Bom, vamos começar a falar de política. A gente vai falar bastante de política no Radar aqui hoje. A notícia que agitou bastante o mercado: o presidente Jair Bolsonaro fez uma reunião com vários embaixadores. Foi um convite para mais de 50, parece que compareceram 40, para falar das urnas. O ministro Fachin tinha feito a mesma coisa, convocou vários embaixadores para mostrar que as urnas eram seguras, que tinham eleição transparente. E aí o presidente Jair Bolsonaro fez hoje a mesma convocação, um convite para os embaixadores, mas para dizer o contrário, que as urnas não são seguras, que as eleições não estão seguras. O presidente está batendo nessa tecla e isso não é visto com bons olhos pelo mercado. E houve resposta. O ministro Fachin disse: olha, tentam sequestrar a opinião pública e é hora de dizer basta. O ministro Fachin tem vários vídeos dele em depoimento a favor a ex-presidente Dilma quando ele era reitor de faculdade, posicionamentos políticos. Lá atrás, vídeos bem anteriores. Então, o presidente Jair Bolsonaro citou 3 ministros como se fossem favoráveis à linha da oposição, a linha de esquerda. Ele falou do ministro Barroso, do ministro Alexandre de Moraes e, obviamente, do ministro Fachin. Essas falas não são bem recebidas. Aliás, só um comentário aqui: quando o presidente discursou lá no Congresso, quando foi aprovada a PEC dos benefícios, ele se afastou disso. E alguns cientistas políticos dizem que o presidente foi orientado a abandonar esse discurso de duvidar nas urnas, até porque pelo paralelo que está acontecendo lá nos Estados Unidos agora. O presidente Trump está sendo investigado. Ontem, hoje mesmo, está tendo depoimento de pessoas muito próximas a ele, dizendo que aquela invasão no Capitólio de 6 de janeiro foi orquestrada pelo presidente, e ele colocava a mesma dúvida de que as cédulas do correio iam ser fraudadas. Estão se descobrindo agora, nessa investigação, um plano arquitetado pelo presidente Trump, pelo menos é o que a investigação está mostrando, que algumas partes isso é o jogo político também, foi usado como estratégia, mas como manipulação de mercado, para dizer que as eleições não foram legítimas, foram fraudadas. E aí o presidente Jair Bolsonaro já foi orientado a abandonar esse discurso, até porque o mercado não gosta quando ele vem fazer essas ressalvas. O dólar estava caindo, logo depois que começou essa reunião no finalzinho da tarde, o dólar inverteu. Não estou cravando, não sei se foi exatamente por causa disso, mas apenas 4 países tiveram um dólar alto hoje: a Argentina, Turquia, Índia e o Brasil. O dólar estava caindo no mundo todo e inverteu nessas regiões. Falando de Bolsonaro, a gente teve a fala do presidente Bolsonaro com o Zelensky. O próprio presidente Zelensky da Ucrânia tuitou, tive uma conversa com o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, informado sobre a situação na frente, discutir a importância de retomar as exportações da Ucrânia de grãos para evitar uma crise alimentar global, mas essa conversa não teve muito efeito no mercado, não. Antes da conversa, talvez o mercado estava com expectativa maior. A conversa em si não houve repercussão. Falando ainda de Zelensky, o que repercutiu bastante foi ele ter demitido o seu chefe de inteligência e a procuradora-geral da República. O seu chefe de inteligência, inclusive, era um amigo de infância do Zelensky. E ele coloca mais 60 funcionários que são acusados de traição, de passar informação para a Rússia. E já são mais de 145 dias de guerra. A gente passou pelo inverno europeu e parece que vai chegar o inverno de novo e a guerra continua. E aí hoje ele demite essas duas figuras de alto escalão, procurador-geral e o seu chefe de inteligência. E falando de Europa, a gente está tendo a onda de calor extremo. São mais de 1.000 mortos, mais de 600 mortos em Portugal, mais de 500 mortos na Espanha, voos cancelados na Inglaterra, aeroportos parados por causa do calor extremo. Isso também está prejudicando as lavouras da Europa e isso pode repercutir no mercado. Já houve pedido para que se consumisse menos energia, mesmo em época de calor, porque os refrigeradores ficam ligados por mais tempo.
Normalmente, a Europa pede para diminuir o consumo de energia no inverno por causa da calefação. Agora está pedindo para diminuir a energia no calor. Então, a Europa pode passar por uma crise muito grande inflacionária por causa do alto consumo de energia e da baixa demanda. Aliás, da alta demanda e da baixa oferta. Muito uso no calor agora e muito uso no inverno. E as temperaturas lá, segundo os especialistas meteorológicos, podem ficar altas nos próximos ciclos de ano. Claro que vai vir o inverno, coloca uma temperatura mais baixa, mas no verão, de novo, pode acontecer esse mesmo evento. 6% da inflação é responsabilidade da gasolina e notícia boa, a gasolina já está baixando já faz alguns dias. Se espera que a inflação do mês agora de julho, que vai ser divulgada só no mês que vem, caia pelo menos 1,26% com a queda da gasolina agora. Notícia boa. E além da queda da gasolina no Brasil, a gente teve também a redução do ICMS de 16 estados mais o Distrito Federal. Você pode dar um print aí nessa tela para ver se o seu estado está. A intenção é fazer com que o etanol seja competitivo com a gasolina. Então, reduzir o ICMS sobre o etanol. A gente já tinha falado muito a respeito daquela lei que colocou o limite na cobrança de ICMS sobre combustíveis, comunicação, transporte público, enfim. E agora 16 estados, mais o Distrito Federal, anunciou redução do ICMS também do etanol. E quem comemorou foi o presidente Biden, parece. Eu não sei se é em função também do presidente Biden que colocou a redução dos impostos por 3 meses, mas parece que está tendo uma diminuição do preço do combustível generalizada. Até críticos estão dizendo que no Brasil caiu, mas ainda está acima do preço internacional. Então o Brasil não está tão abaixo como deveria estar, sobretudo por causa dessas reduções de arrecadação. Essa tradução aí embaixo ela foi feita errada porque esse gas que ele fala aí é gás de gasolina. E aí a tradução colocou como se fosse o gás. Mas o presidente Biden tuitou hoje que os preços da gasolina estão caindo há 34 dias seguidos lá nos Estados Unidos, cerca de 50 centavos de dólar por galão. Isso economiza aos motoristas que ganham em média de 25 dólares por mês. Acho que essa tradução aí também... Não, é isso mesmo. Que gastam, na verdade. Isso é uma economia, né? Não é o ganho deles. Sei que aqueles dólares e centavos extras significam alguma coisa. É espaço para respirar e não terminamos de trabalhar para baixar mais os preços. Então parece que é uma onda que está começando a sentir em outros lugares. O preço da gasolina começando a baixar um pouco. E aí ele aproveita para fazer a reclamação. Os preços do petróleo caíram 20% em relação às altas de junho, mas o preço da bomba caíram apenas metade. Isso é inaceitável. E esse gráfico foi postado pela Casa Branca, é um gráfico interessante. A gente está vendo aí o petróleo em azul, não é o petróleo Brent, é o petróleo WTI, que os Estados Unidos considera, versus o preço da gasolina. Então, não acompanhou. Normalmente esses gráficos, gasolina e petróleo, quase que andam juntos, mas há um descolamento agora mesmo. O preço do petróleo, o petróleo bruto não se faz nada com ele, a gente não tem refinaria o suficiente. Então, para virar gasolina, tem que refinar, e aí os refinados estão realmente mais caros, porque tem uma produção de petróleo, mas não tem uma produção de refino suficiente para atender a demanda. Aí vamos dar uma olhada no preço do petróleo. Teve mais de 5% de alta hoje, fechou de volta acima dos 100 dólares o barril, e esse é o petróleo Brent, que é a referência para o Brasil aqui, 106 dólares o barril. Então por hoje é isso, e a gente teve no meio do agronegócio a divulgação das exportações. Se exportaram quase 2 milhões de toneladas de milho, 5 milhões de toneladas de soja. Há ainda uma pressão de frete, e essa pressão deve se manter ainda por pelo menos 2-3 semanas por causa da nossa colheita. Até mais!